Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. Olá, turminha. A gente está aqui para mais uma videoaula para vocês aí no quarto ano, na matéria de História, tá bom? E nós vamos fazer a síntese geral do conteúdo, de tudo que a gente falou no mês de maio. Só lembrando, a revisão aí, tá bom? Revisão geral, o Brasil Rural, falando aí de certa forma de todo esse conteúdo que é o Brasil Rural, tema do mês de maio, tá bom? E a gente vai sintetizar tudo. Meus queridos, veja bem, a gente vai falar aí primeiramente sobre a chegada dos portugueses aqui no território brasileiro, tá bom? E nesse resumo vocês também vão ver, né, que a paisagem sofreu mudanças ao longo do tempo aqui no Brasil, tá bom? E também que, por exemplo, a maior parte da mata, digamos assim, dos biomas brasileiros foram modificados. Mas quem mais sofreu foi a Mata Atlântica. Ela praticamente foi quase que extinta, tá bom? Onde teve mais influência dos portugueses, principalmente na extração do pau-brasil. Veja bem, nós vamos ver também que parte do território brasileiro pertence por direito a povos indígenas. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram aqui, eles já estavam, tá bom? Outra coisa, nós vamos também falar para vocês aqui, né, alguns detalhes sobre o processo da escravidão, tá bom? Algumas comunidades quilombolas que surgiram por conta da escravidão, dos trabalhos forçados, e como essas comunidades quilombolas estão atualmente, tá bom? Que transformaram-se em grandes cidades, ou até, não diria grandes cidades, mas se transformaram de certa forma em cidades já bem mais evoluídas, tá bom? Então assim, é isso que a gente vai falar para vocês aqui nesse resumo, e a gente vai estar introduzindo agora. Iniciando aqui com a chegada dos portugueses no território brasileiro. Veja bem, nós vimos que quando os portugueses chegaram aqui no conteúdo diz o seguinte: muitas alterações foram, digamos assim, a longo prazo e, de certa forma, também a curto prazo, foram sendo inseridas no cenário brasileiro. Os portugueses, eles, primeiramente, causaram mudanças na paisagem porque eles começaram a extração da madeira do pau-brasil. Foi tirado em grandes quantidades a madeira do pau-brasil aqui do nosso país e levado para Portugal. Isso deixou a mata, tá, a floresta, tá, praticamente cheia de falhas, tá bom? E essas falhas só foram se aprofundando cada vez mais na floresta. Eles começaram a construir, quando eles vieram para colonizar, eles começaram a construir, derrubar a mata para construir casas, tá bom? Vilas, e automaticamente, com a descoberta do ouro, né, muito se fez na questão da devastação ambiental, tá bom? Veja bem, a paisagem começou a se modificar. Buracos eram cavados em todo lugar, atrás de ouro, árvores eram cortadas, derrubadas aos montes para serem levadas para Portugal, para ser vendida madeira, tá bom? Enfim, isso causou mudanças. As aldeias indígenas foram praticamente devastadas, tá, para tomarem as terras dos indígenas e automaticamente poder explorar. Outra coisa, eles dividiram o território brasileiro que pertencia a Portugal em faixas de terra chamadas de capitanias hereditárias, tá, que passavam de pai para filho. E isso também causou mudanças. Por quê? Porque essas faixas de terra, que eram as capitanias hereditárias, foram dadas a nobres portugueses, tá bom? Que tinham dinheiro, que tinham condições para, digamos assim, executar a terra, tá? E fazer ela produzir. Mas, do meio para o fim, essas terras ainda foram divididas com outras pessoas que também tinham condições, e aí os donatários dividiram com essas pessoas, e aí a exploração da terra tornou-se ainda mais eficiente, ou mais eficaz aqui no Brasil. E aí praticamente houve uma grande mudança no cenário. E aí, com todas essas mudanças que aconteceram em curto prazo de tempo, tá bom? A paisagem foi se modificando, tá bom? Veja bem, parte do território brasileiro pertence por direito aos povos indígenas. Porém, muitos indígenas ainda precisam lutar para que suas terras sejam demarcadas. Por exemplo, é um direito garantido em Constituição. O governo brasileiro, tá, ele criou uma Constituição, e automaticamente com a Constituição foi criado um órgão, tá, para cuidar dos direitos dos povos indígenas, para garantir que esses direitos fossem de fato reconhecidos e também eles tivessem uma vida mais favorável, levando em conta que nesse período da chegada dos portugueses, ou seja, há muito tempo atrás, em 1500,
muitos dos direitos dos índios, ou eu diria até todos os direitos dos índios, foram tomados de forma brutal, tá bom? Ali se praticou claramente um genocídio, que genocídio, só para você saber, é qualquer crime cometido contra a humanidade. De certa forma, os indígenas sofreram, eu diria, o maior crime de todos. Além deles perderem suas casas, eles eram mortos aos milhares, foram escravizados, né? E direito nenhum eles tiveram. Então, por direito, hoje nós já temos uma visão diferente, nós sabemos que o indígena tem direito tanto quanto nós, e hoje os políticos que entraram, né, os governos, criaram a FUNAI, que é uma organização para cuidar dos direitos desses índios e cuidar que sejam reconhecidos. Todavia, muitas das terras que os indígenas esperam que seja demarcada para que eles possam construir, morar e habitar, ainda não foram. Portanto, se ainda não foi demarcada, por causa da burocracia que reina no nosso país, esses indígenas estão sem ter, digamos assim, o direito de usar a sua terra. A terra é deles, eles sabem que é, nós sabemos que é também, mas por conta de um documento, muitos indígenas não podem adentrar a terra e produzir. E o que é que acontece, infelizmente? Muitos greleiros ou muitos madeireiros, tá, donos de indústrias que trabalham com madeira, eles usam essa terra de forma irregular. Então o índio que é dono não pode usar, mas às vezes pessoas que nem têm direitos nenhum sobre a terra estão se usando dessas terras, que é por direito do indígena. Mas por conta desses documentos e da burocracia que impera no nosso país, o indígena, mais uma vez, perde o seu direito. A FUNAI fica meio que sem ter o que fazer. Por quê? Porque isso requer a influência do poder público. Se o poder público não se manifestar a respeito, às vezes a FUNAI fica de mãos atadas, embora sendo o órgão mais competente no momento para cuidar dos direitos dos índios. Então, assim, a burocracia em nosso país ainda é um problema sério. Aí veja bem, os portugueses passaram a produzir açúcar, tá, no Brasil a partir de 1530. Essa produção foi a principal atividade econômica colonial por muitos anos. Veja bem, depois que diminuiu um pouco essa questão do ouro, essa busca pelo ouro e pela extração do pau-brasil, tá? Principalmente pelo pau-brasil, porque o ouro, na verdade, ele continua até os dias de hoje. A busca pelo ouro continua até os dias de hoje. Mas o pau-brasil houve um momento que diminuiu um pouco, cessou, ficou mais escasso, tá? Praticamente foi extinto, quase extinto o pau-brasil do território brasileiro. Então, assim, ele ficou meio que escasso. E aí surge uma nova atividade econômica que é o açúcar. Descobriu-se que no litoral, tá, próximo ao mar, as terras eram propícias para o plantio da cana-de-açúcar. E aí, automaticamente, o açúcar naquela época era muito valorizado. Tá? E aí começaram a se produzir cana-de-açúcar, plantar em grande quantidade e produzir açúcar. Foi a época dos engenhos. Tá? Enriqueceu muitos senhores de terra, muitos donatários até. E aí o que acontece? Começou-se a escravizar, mais uma vez, para o manejo com o açúcar. Tá? Principalmente, de início foram os indígenas. Como os indígenas reagiram, eles conheciam o território, conseguiram fugir e fundar os quilombos, tá? Entram no cenário os africanos, que foram escravizados para trabalhar no açúcar. Eles tinham mais algum conhecimento, tá bom? E aí dessa forma foi escravizado, trazido para o Brasil, e entra no cenário, mais uma vez, o escravo africano. Muitas pessoas escravizadas, tá, que trabalhavam nos engenhos, fugiam e formavam os quilombos. Várias dessas comunidades existem até hoje, e essas pessoas eram, em sua maioria, africanos trazidos da África e também alguns indígenas. Veja bem, quando eles não aguentavam mais a escravidão, eles fugiam e fundavam os chamados quilombos, aldeamentos no meio da floresta, tá, escondido, para fugir do massacre nas fazendas, tá, e nos engenhos. Então, assim, eles se refugiavam ali. Só que muitos desses quilombos se tornaram tão conhecidos que, digamos assim, eles foram preservados. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo que já foi registrado, tá? E ele era liderado por Zumbi dos Palmares, tá bom? E esse quilombo era enorme, foi o maior, registrou a maior quantidade de pessoas. Ali tinha não só africanos, mas indígenas e também pessoas até portuguesas, fugitivos, né? Alguns fora da lei, às vezes se refugiavam nesses quilombos. Veja bem, hoje nós temos aqui uma história diferente. Aquelas cidades, aqueles quilombos que foram preservados, muitos deles se transformaram em cidades. E hoje, por exemplo, cidades como Jaicós, aqui depois de Picos, tá? É um exemplo de um aldeamento desses, que é claro que são vários por todo o Brasil,
se transformou numa cidade. Hoje é uma cidade até bem desenvolvida, uma cidadezinha pequena, mas com tudo aquilo que é necessário em uma cidade, bem organizada. E assim, dessa forma, acontece, houve uma evolução e esses aldeamentos, tá? Eles fazem parte da história do nosso país e até hoje são preservados. Por quê? Porque são tombados pelo patrimônio histórico. Dessa forma, eles são preservados porque estão relacionados à história do país. Então, assim, é um artefato histórico, digamos assim, uma cidade histórica. Então, tem que ser preservado. Queridos, chegamos ao final, tá bom? Esse era o resumo geral de tudo que a gente gostaria de passar para vocês. Esperamos que vocês tenham aprendido e até a próxima videoaula de história.